esfera do senso comum. Ele tem poderes espirituais, ele é alguém diferente. E pela sua magia da sua flauta, ele hipnotiza os ratos e leva os mesmos até um rio. Todos os ratos caem naquele rio, se afogam, e a cidade, então, está livre daquela peste, daqueles ratos. E os ratos são exterminados. Então, o flautista de Hamelin vai até o governante exigir a sua quantia por cada cabeça dos ratos. De uma maneira muito arrogante e de uma maneira, num comportamento se fazendo de desentendido e não tendo a força da sua palavra, sendo um homem sem honra, sendo um homem sem palavra, ele não cumpre e simplesmente dá uma moeda para o flautista de Hamelin, e eu mesmo não cumpre com a sua palavra. O governante daquele local não cumpre com a sua palavra. O flautista de Hamelin, então, fica muito furioso e diz que ele pagará o preço por não ter cumprido com a sua palavra. Por não ter cumprido com a sua palavra. Então, o flautista de Hamelin diz que ele pagará um preço grande por isso. O flautista de Hamelin, então, começa novamente a tocar a sua flauta encantada, cheia de magia, com poderes espirituais, né? Esse homem diferente que era o flautista de Hamelin hipnotiza 130 crianças daquela cidade. Existem várias histórias que elas entraram num portal e desapareceram, que elas caíram no rio assim como os ratos e morreram afogados. E somente uma criança que andava de amuleta ficou para trás para contar essa história. E então eles pagaram o preço da desonra e de não cumprirem com a palavra. Enfim, é um conto, é uma história que está aí até registrada em vídeos, filmes, até em desenhos animados tem essa história do flautista de Hamelin. Eu, em particular, acredito que o flautista de Hamelin foi um grande mago, um mestre da música dentro de uma ideia mágica que tinha poderes espirituais, e sendo dessa maneira, eu acredito que ele foi uma pessoa existente e verdadeira, como até hoje as pessoas na cidade de Hamelin, na Alemanha, acreditam que o mesmo existiu. Fazendo um comparativo, quando você pede uma ajuda para um espírito, e você entra num acordo com o espírito tal, você vai me ajudar, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar um culto de devoção, eu estarei com você. Esse vídeo também serve para que vocês entendam como vocês devem se comportar perante um ritual que está sendo feito para ajudar vocês, certo? Porque muitas vezes a pessoa pede uma ajuda para um espírito, entra num acordo e ela não cumpre a palavra. E os espíritos não gostam disso. E você será cobrado. Já aconteceu comigo. Eu fui cobrado. Então, um acordo, ele é bem explicado, ele é bem selado. Existe um aperto de mãos e você terá que cumprir os acordos, ou uma conduta, uma maneira de se comportar perante aquele espírito, ou um culto, ou uma devoção, ou uma oferenda, qualquer coisa que seja. Se você faltar com a tua palavra, os espíritos vão sim lhe punir. Certo? Então, a história do flautista de Hamelin serve aí como um comparativo para entender que quando você pacto, vamos entender, não é que a tua alma vai para o inferno, essa baboseira. É a palavra que você deu para o espírito e você não cumpriu. Seja uma bebida, seja um vinho, seja um cigarro, seja um culto, uma devoção, e você não cumpriu. E aí, com certeza, você pagará o preço e será cobrado. Certo? Então, o vídeo de hoje foi o aperto de mão firme, a palavra sustentada de quando você entra num acordo com o espírito
e tem que ser cumprido. Num comparativo com a história do flautista de Hamelin, certo? Essa história que tem tudo a ver com o contexto dos espíritos. Porque quem tinha o poder para tirar os ratos da cidade era o flautista de Hamelin. Eles não viam solução. Se ele era um feiticeiro, se ele era um bruxo, um mago, alguém que hipnotizou os ratos, não importa. Ele resolveu o problema. Dessa mesma maneira é com os espíritos. Não importa os métodos que eles usaram. Eles resolveram o teu problema e você, então, terá que cumprir com a sua palavra. Tá ok, pessoal? Eu desejo uma ótima noite a todos vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos.